O RIC Notícias Opinião está de volta direto de Brasília, porque está sendo realizada ao longo de todo o dia uma audiência pública no Supremo Tribunal Federal para debater as demarcações, as propostas, aliás, que foram colhidas na semana passada para alterar a lei do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A audiência foi convocada pelo ministro Gilmar Mendes e a ideia é chegar a um texto unificado para tratar sobre esse assunto. O deputado Pedro Lupion, do Partido Progressistas, que também é o presidente da Frente Parlamentar de Agropecuária da Câmara dos Deputados, acompanha a audiência e conversa ao vivo com a gente. Uma boa tarde para você, deputado. Boa tarde, prazer estar com vocês, obrigado pelo espaço, assunto importante, principalmente para a costa oeste do estado do Paraná. Sem dúvidas, é importante a gente lembrar aqui a nossa audiência que na região oeste do nosso estado, Guaíra, Terra Roxa, há um projeto de demarcação de terras indígenas. Por lá existem muitas aldeias, muitos indígenas Guarani, e há esse conflito que tem se escalado, inclusive, nos últimos meses. No início desse ano a gente teve vários episódios, inclusive com pessoas feridas. Por isso, eu já pergunto aqui de imediato, deputado, como que essas propostas, elas podem auxiliar a gente a ter uma solução definitiva para aquela região? Foram colhidas, de fato, muitas propostas? Bom, deixa eu fazer um resumo aí meio rapidinho do que é que está acontecendo. Durante muitos meses, nós participamos de uma comissão de conciliação dentro do Supremo Tribunal Federal, resultado da lei do marco temporal que nós aprovamos por ampla maioria, praticamente 400 votos dentro do Congresso, que foi interposta uma ação direta de inconstitucionalidade pelo PT e pelo PSOL, e isso foi para a relatoria do ministro Gilmar Mendes, que ao invés de tomar uma decisão sozinho, resolveu fazer uma audiência de conciliação. Não é nem obrigação do Supremo fazer isso, mas colocou as partes. Eu sou titular como representante da Câmara dos Deputados, bem como a senadora Tereza Cristina pelo Senado da República, a deputada Silvia Wayampi, tem o pessoal representante dos partidos que participam da ação e também das entidades que representam os indígenas e também do governo federal, diversos ministérios representados, além dos órgãos judiciários. A audiência de hoje era uma audiência em que eles apresentariam para nós uma análise de uma minuta de mais de 90 artigos de uma nova lei. Um novo projeto de lei que seria enviado ao Congresso Nacional para que a gente tivesse que fazer de novo o trabalho, e aí com contribuições. Vamos dizer assim, foi como as audiências públicas que nós fizemos na Câmara e no Senado, estão fazendo isso dentro do Supremo. Ocorre que hoje, para nossa surpresa, e foi o maior ponto de crítica, minha principalmente, é que nesses 90 e poucos artigos não se fala em marco temporal. E o que é o marco temporal? O marco temporal é a data da Constituição de 1988, 5 de outubro de 1988, que coloca lá no tempo verbal presente, ou seja, áreas que ocupam, não áreas que ocuparão ou que ocupavam. Essa é a interpretação literal da Constituição, que já era entendimento do Supremo Tribunal Federal e que agora está sendo revista, que foi o que nós colocamos na lei claramente. A AGU acaba, e aí notícia em primeira mão para vocês, não foi divulgado isso ainda, eu já saí do Supremo Tribunal Federal, estou no meu gabinete agora, porque a Advocacia Geral da União pediu a suspensão do julgamento porque não concorda com os termos do acordo e não concorda com os termos apresentados pelo Supremo Tribunal Federal. Agora fica sobrestado o assunto, aguardando para ver o que acontece. A grande batalha e a grande dúvida que nós temos é o direito de propriedade. A gente precisa garantir para aqueles proprietários, produtores, sejam da área rural ou também os privados da área urbana, inclusive o bairro de Eletrosul, em Guaíra, que está enfrentando diversos problemas, que eles têm o título das suas propriedades, que eles são ocupantes de boa-fé, que eles pagaram por suas áreas e eles merecem ter o seu direito de propriedade respeitado, porque isso está na Constituição. Vamos voltar aqui umas casinhas atrás, deputado, para a gente conseguir entender bem ao certo, porque a ideia dessa audiência era justamente que as diferentes propostas de diferentes personagens de toda essa história, elas pudessem ser analisadas e aquelas que estivessem em consonância fossem incorporadas. Então, o que de fato aconteceu foi algo bem diferente disso e não houve um consenso. É essa a resolução aí, o resumo da audiência de hoje, certo? De nenhum dos lados. O lado dos indígenas não concorda com a indenização das áreas e principalmente
a desocupação das áreas que estão invadidas, a desinvasão, e nós não concordamos que o texto de uma nova pretensa lei não contemple o marco temporal. Então isso é inegociável. O marco temporal existe justamente para isso, para garantir o direito de propriedade. Então nós vamos continuar essa discussão e deixei muito claro, inclusive hoje pela manhã, que vindo para o Congresso nós temos aqui tramitando em paralelo a isso a PEC 48, que está no Senado, já bem avançada, na CCJ do Senado, que deixa muito claro o texto constitucional em relação ao marco temporal e da temporalidade das demarcações das terras indígenas. Nosso medo e nosso risco, o que é? É que daqui a 10, 20, 30, 40, até 50 anos, alguém vá lá numa área, se julgue indígena originário e requisite uma área. Ela passa a ser área de estudo e aconteça o que está acontecendo hoje, em que os produtores não têm nem o seu cadastro ambiental rural ativo, tem esses CARs cancelados, não conseguem acessar crédito, não conseguem produzir nas suas propriedades, e isso gera uma insegurança gigantesca. Eu quero avançar já com você aí para essa solução definitiva possível para essa situação da região oeste, mas antes vou pedir mais um detalhe também sobre essa informação em primeira mão que o senhor trouxe aqui para a gente, da decisão da AGU de suspensão do julgamento. Essa decisão, ela suspende especificamente o quê, deputado? Ela suspende a discussão dessa ODC, dessa minuta, que está sendo analisada e que foi proposta pelos juízes auxiliares do gabinete do ministro Gilmar Mendes. Então a AGU chegou na mesa hoje e falou, nós não temos condições de debater isso, nós não vamos dizer que discordamos de qualquer uma das partes do texto, então a gente pede a suspensão dessa reunião para que a gente possa analisar isso e voltar em tempo oportuno. Foi suspenso justamente por isso. Detalhe, importante ressaltar, nós estamos sentados na mesa desde a primeira reunião. Na primeira reunião já, as entidades e ONGs representantes dos indígenas se retiraram da reunião, em seguida tivemos outras baixas e agora a própria AGU, junto com o Ministério dos Povos Indígenas, junto com o FUNAI, não concordam com o texto e pedem o adiamento dessa discussão. Para nós, que defendemos o direito de propriedade, a livre iniciativa, é algo que dá inclusive um certo alento, porque a gente sabe que enquanto isso não for resolvido, a lei vigente é a lei que nós aprovamos no Congresso Nacional. Ou seja, não se demarca nada sem indenização prévia e justa de terra nua e benfeitoria com a concordância do proprietário. É isso que a gente precisa, que quem vá perder a sua área, pelo menos seja indenizado de maneira condizente com a sua área. Algo que infelizmente não está sendo discutido aqui. Falam inclusive em preço de ITR, pelo valor do ITR, que é algo muito abaixo do valor venal da terra. Então, precisa ter todos esses detalhes, porque nós estamos falando especificamente, falando aqui para o Paraná, especificamente da região oeste do estado, que é Terra Roxa. Além de ser um município de Terra Roxa, a terra é roxa e, sem dúvida, tem dos melhores índices de produtividade do Brasil. Aliás, acabamos de sair do show rural, né, que mostrou a tecnologia que tem naquela região. Então tem que tomar muito cuidado, que são áreas nobres com muito potencial produtivo de crescimento, principalmente áreas de cooperativas industriais do Paraná maravilhosas e que a gente tem que preservar. Sem dúvidas, toda a região oeste do estado, de um modo geral, né, é essa região aí mais produtiva. Toledo, que fica ali próximo, tem o maior valor bruto da produção agropecuária há muitos anos, né, apesar de ser Cascavel quem cedia o show rural Copavel. Uma curiosidade, deputado, eu inclusive nasci em Guaíra, conheço bem aquela região e também já morei em Brasília, conheço bem a realidade aí do Congresso e queria aprofundar um pouquinho mais essa discussão, porque você trouxe um ponto muito importante, que é essa questão do que é oferecido a esses produtores em meio a essa discussão sobre demarcação de terras indígenas, né? A história de Guaíra, de toda aquela região, que é inclusive uma região de colonização espanhola, ela demonstra que, de fato, os indígenas sempre existiram ali, né, historicamente. Mas, quando a gente pensa em terra indígena, a gente fala de terra da União, e aí o que diz a nossa Constituição é isso, que vai ser pago só pela benfeitoria. Então, seria muito injusto, de fato, né, sem contar com esse impacto econômico da questão da qualidade dessa terra, mas com esses produtores que compraram terras ali, que são donos legítimos. É o caso, por exemplo, da minha família, do meu avô. Mas o que eu sempre tento trazer quando eu abordo esse assunto é a importância da gente não perder essa capacidade de se enxergar, né, enquanto humanos. E o que a gente tem visto é que isso se perdeu aí em meio a essa confusão jurídica, né? Então, indígenas e agricultores se confrontando realmente ali corpo a corpo, o que é muito triste. Eu vou pedir para o senhor ficar aqui comigo só para eu trazer mais uma informação, porque
no meio dessa guerra de narrativas, vamos dizer assim, né, dos indígenas tentando dizer que sim, eles têm direito àquelas terras e que eles foram prejudicados ao longo do processo histórico da região, principalmente com a construção do Lago de Itaipu e, claro, né, os agricultores tentando defender ali esse direito legítimo à propriedade, a gente tem a Itaipu mediando e prometendo finalizar ainda nesse mês o processo de compra de 3.000 hectares para que eles ocupem áreas lá na região oeste. A informação que foi confirmada aqui pela produção da Jovem Pan Curitiba, junto à assessoria da usina hidrelétrica, é que esse processo final da compra equivale aí a 3.000 campos de futebol e que já está, então, portanto, em processo final. A verba orçamentária é de cerca de 240 milhões de reais e já está separada para compra, porém, caso o valor seja maior, a Itaipu vai fazer uma realocação da verba para concluir esse processo. Eu gostaria que o senhor comentasse a solução por essa via. Você acredita que, se de fato a Itaipu conseguir fazer essa compra, a gente vai ter uma solução definitiva para essa questão lá na região oeste, que seja boa tanto para esses produtores que eventualmente tenham que vender as terras, mas também para esses indígenas que hoje estão sem uma área definitiva? Vamos lá, primeiro vamos por etapas aqui, que acho que é um tema que a gente abordou muitas coisas ao mesmo tempo. Uma coisa é o que a gente está discutindo aqui no Supremo Tribunal Federal, que é a lei do marco temporal. Outra coisa é o processo, que o relator é outro, o ministro Toffoli, que trata especificamente dessa compra de áreas de uma dita indenização aos povos originários pelo Lago de Itaipu, e que a Itaipu, desde a época, acho que do ministro Scalco ainda, quando o presidente, como diretor brasileiro da Itaipu, já falava nessa indenização para esses povos indígenas. O que está ocorrendo hoje? Achei ótimo saber, né, que você é de Guaíra, porque você convive, imagino que tua família está bem por dentro desse assunto, do que está acontecendo na cidade de Guaíra, de Terra Roxa, no sul do Mato Grosso do Sul. Nós temos uma área fronteiriça gigantesca, uma área de fronteira seca e fronteira úmida, ou seja, nós temos tanto áreas de fronteira seca quanto rios que dividem Paraguai, Brasil, Argentina. Essas áreas de fronteira têm uma característica específica, por serem áreas de fronteira, tem uma legislação específica. Essas áreas indígenas, por serem áreas de interesse de demarcação de terras indígenas, tem uma outra legislação específica também. E mais do que isso, a tal dita utópica nação Guarani, vamos dizer assim, tem na possibilidade da autodeclaração trazido muitos migrantes, muitos paraguaios para dentro do território brasileiro, principalmente pelo estado do Paraná, que vão ao escritório da FUNAI, autodeclaram indígenas originários e se sentem no direito de invadir terra dos outros. Esse é um dos pontos que tem causado uma insegurança gigantesca lá no bairro de Latrosul, Terra Roxa, no Distrito Industrial de Guaíra e tantas outras regiões. O que nós estamos extremamente preocupados e que leva ao cerne principal da questão de Itaipu é que muitas dessas invasões têm sido usadas como especulação imobiliária. Tem sido usado para desvalorizar uma terra, ou seja, o produtor não consegue pagar suas dívidas, não consegue plantar, não consegue produzir, não consegue acessar crédito. O ambiental rural é cancelado quando há área de interesse, principalmente essas invasões. A Força Nacional, por uma decisão monocrática do ministro Fachin, está na região com o despacho do Supremo Tribunal Federal para proteger os interesses demarcatórios das comunidades indígenas, ou seja, não é para defender o direito de propriedade, nem a Constituição, é para defender os indígenas especificamente. Fachin fez em Natal de 23 para 24, quando assumiu interinamente a presidência do Supremo Tribunal Federal, inclusive cancelando, ou seja, suspendendo todas as demarcações de terra, as reintegrações de posse das áreas que já tinham sido dadas essas reintegrações de posse pela Justiça Federal, pelo TRF lá em Porto Alegre. Então é um imbróglio jurídico gigantesco que se mistura a questão do marco temporal em si com a questão da indenização de Itaipu. Eu, particularmente, entendo que 240 milhões para comprar 3.000 alqueires é algo que não existe, principalmente na terra da qualidade, com índice de produtividade e com o potencial que tem as terras do oeste do Paraná. Isso é muito aquém do que vale essas áreas. Segundo, as áreas invadidas, valorizadas todo o tempo, dão uma opção só para o produtor. A opção para o proprietário é o seguinte: ou ele fica com a área invadida e não recebe nada e é capaz de perder essa área numa demarcação, ou ele aceita um corretor que vai visitá-lo, fala em nome de Itaipu e oferece um preço abaixo do que ela vale. Então tem sido um ataque constante e direto ao direito de propriedade, e aí eu quero
reiterar totalmente. Os povos indígenas, os povos originários têm o seu direito e ninguém contesta isso. Inclusive lançou-se uma ideia há pouco tempo atrás, confesso que eu não sou expert no assunto, mas lançou-se uma ideia, por exemplo, que o ICMBio cuida do Parque Nacional de Ilha Grande, que você de Guaíra sabe do que eu estou falando, Parque Nacional de Ilha Grande, que todos os anos, armadas gigantescas, esse ano ficou 4 meses queimando. A possibilidade de colocar essas famílias, esses indígenas, para cuidarem dessa área, para viverem nessa área, é uma área gigantesca, uma ilha enorme, que pode abarcar muitas aldeias, muitas comunidades. Há uma crítica enorme dizendo que isso não pode e tal. Outra preocupação, crime organizado. Já prenderam drogas e mais drogas nesses acampamentos em que as áreas de fronteira não têm fiscalização por se tratarem de indígenas e não poderem ter o contato direto, ou seja, a intervenção direta da Polícia Militar. O próprio governador Ratinho Júnior já esteve comigo aqui com a Advocacia Geral do Estado, no ministro Toffoli e no ministro Gilmar Mendes, pedindo autorização para que a Polícia Militar do Paraná e as forças de segurança do Estado do Paraná possam garantir a segurança e integridade física da população de Guaíra e Terra Roxa, por se tratar de área de fronteira, de conflito indígena, e mais do que isso, se tratarem de supostos indígenas, a Polícia Militar fica de mãos atadas e não consegue fazer. Então é uma grande confusão que quem está perdendo é o cidadão de bem, que quer trabalhar, que quer produzir e que quer fazer esse país funcionar. Você sabe que essa é um bom resumo, Lupion, é uma grande confusão, realmente é muito complexo o que ocorre ali naquela região de fronteira, mas para a gente tentar entender e resumir, basicamente essa iniciativa da Itaipu que visa comprar, supostamente com valor venal ali da terra, essas áreas para que possa ser feita uma demarcação, ela não resolve o problema. A gente vai continuar tendo essa discussão jurídica porque a briga judicial não vai parar, é isso? Resolve porque ela tem um valor muito aquém do que é devido, e mais do que isso, a lei que nós aprovamos no Congresso Nacional, e é importante reiterar isso, foi vetada pelo presidente Lula. Nós derrubamos o veto por praticamente 400 votos, ou seja, o poder legislativo de uma democracia representativa, em que nós temos o aval e a capacidade de representação da população, da vontade popular. Aprovamos essa lei que prevê a indenização prévia e justa de terra nua e benfeitoria com a concordância do proprietário, ou seja, se o proprietário não quiser vender, ele não pode ser obrigado. O que não pode é ele ser usado quando uma área está invadida, quando ele está impedido de trabalhar na sua área, para que ele tenha que desistir, né? Forçar pela inanição, vamos dizer assim, não poder usufruir daquela área que ele pagou, que é a área de herança, que ele é ocupante de boa-fé, que ele é o proprietário legítimo. Então, gera-se uma série de injustiças que acabam não resolvendo o problema. Se a Itaipu, e infelizmente a Itaipu hoje deficitária, com problemas seríssimos de caixa, tem gastado muito mais em fazer política do que efetivamente resolver o problema da região oeste do estado. A preocupação é que eles consigam, de fato, criar uma condição para que atendesse todos esses indígenas. Agora, as áreas que eles querem não são áreas qualquer. Eles querem as áreas que estão perto do asfalto, as áreas que têm terra roxa, as áreas que têm água abundante, as áreas que têm índices de produtividade super altos. Essa é a preocupação, que haja a especulação imobiliária, que é o que a gente tem que evitar. Eu entendo, Lupion, que o argumento, né, de quem é contra e que levou, por exemplo, o presidente a fazer esse veto ao marco temporal é de que justamente por conta, principalmente desse processo da construção do Lago de Itaipu, muitos indígenas foram forçados a sair das áreas que ocupavam ali na época e foram para o Paraguai ou para o Mato Grosso do Sul. Então, considerando que há essa resistência aí por conta desse entendimento e que o grande problema hoje é que se houver uma demarcação de terras, a gente vai ter esse prejuízo, essa injustiça com esses produtores que são donos legítimos das terras, pelo que diz a nossa Constituição, de que terra indígena é terra da União, você paga só pela benfeitoria, e mesmo uma solução que é uma terceira via, né, a Itaipu fazendo essa intervenção, considerando aqui que sequer teria essa responsabilidade jurídica, não é ainda o caminho ideal, porque não está pagando o valor devido a essas áreas. O que o parlamento poderia fazer para além? Não seria possível pensar em mudar essa lei hoje que trata sobre terras indígenas para que, no caso de demarcações futuras, né, e aí a gente tem que lembrar que não é só a região oeste do Paraná, claro, é que nos interessa aqui na discussão, mas muitas áreas ainda estão em conflito em todo o país, possa ter essa garantia do pagamento do valor que é justo pela terra aos produtores que hoje são os donos legítimos?
Isso está na lei, né? Na lei que nós aprovamos no 14.701 de 23, que é a lei do marco temporal, batizada de lei do marco temporal, nós colocamos a indenização de terra nua e benfeitoria, né, para que seja uma indenização justa. E é por isso que não estão demarcando, porque a União não tem dinheiro, não tem orçamento, ainda mais a situação que nós temos hoje econômica, não tem orçamento para fazer essas demarcações. E aí, não vamos nem ligar a questão do marco temporal com a questão do Lago de Itaipu, são assuntos completamente distintos. Mas nós estamos falando do Brasil inteiro, né? Nós temos problemas aqui que eu, você e os ouvintes têm uma proximidade maior por ser no estado do Paraná, mas nós temos no sul da Bahia, no Tocantins, no Mato Grosso do Sul, Santa Catarina agora acabaram de reverter na justiça uma demarcação em que está a poucos quilômetros de Florianópolis, em que há um interesse econômico gigantesco na área de amortecimento, que é a área de interesse próxima dessas demarcações. Então, o marco temporal é para dar um basta, para dar um equilíbrio no que pode e o que não pode ser feito, o que já foi feito e o que poderá ser feito. Não é uma questão especificamente de áreas que foram alagadas ou indígenas que perderam as suas áreas. Pelo contrário, são pessoas que estão há muitos e muitos anos nessas áreas, tem casos de mais de 100 anos, né, títulos centenários, que tem que ser indenizados justamente por essas áreas. Se tiverem interesse, se não quiserem sair, eles não são obrigados também. Isso é expropriação. Então a preocupação é essa, que a gente consiga deixar claro na letra fria da lei, e esse é o problema que nós estamos falando dos indígenas, daqui a pouco tem o mesmo problema com os quilombolas, daqui a pouco tem outro com comunidades tradicionais, e assim vai, a gente conseguir garantir que o direito de propriedade seja respeitado. Ele está no artigo 5º da Constituição, não é por acaso. Ele está lá porque o Constituinte, lá em 88, entendeu que o direito de propriedade é uma das premissas básicas de qualquer Estado democrático de direito. E é isso que a gente precisa preservar. Garantir que quem é proprietário, quem é dono, quem pagou, quem tem título, quem está dentro da lei, legalmente ocupando essa área, tenha pelo menos o direito de dizer se quer sair ou não quer sair, e mais do que isso, seja indenizado justamente pelo que ele faz. Pedro Lupion, deputado federal, também presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, dando um panorama para a gente dessa discussão sobre a lei do marco temporal. Hoje, um dia importante de audiência pública em Brasília. Teve decisão aí que foi, inclusive, informada aqui em primeira mão pelo Lupion, da AGU, que pediu a suspensão do julgamento. A gente está com o tempo aqui estourando, Lupion, mas só queria que você confirmasse para a gente. Então, hoje, o que vale ainda, o que está valendo, é a lei do marco temporal. A lei do marco temporal tem que ser respeitada e não pode ser ignorada. Inclusive a lei do marco temporal que já foi aplicada em uma recente demarcação pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então fazem muito discurso para fora, mas a lei que está valendo é essa, a lei que a população do Brasil aprovou através dos seus representantes. Muito obrigada pela sua participação. É claro, a gente vai seguir de olho muito de perto em todas essas discussões, assunto importante para o nosso estado, especialmente para a região oeste do Paraná. A gente espera que, de fato, se chegue a um consenso, a uma solução definitiva para essa questão. Agora